Fala, Devis, beleza? Bora para mais um vídeo. Vamos. A gente parou fazendo os exercícios na aula anterior, trabalhando também um pouquinho do Orderby e fizemos 3 exercícios, tá? Agora a gente vai entrar num assunto que é chave, tá? No banco de dados, na minha concepção, que é a parte do produto cartesiano, join, inner join, na realidade, outer join, que são a gente poder unir mais de uma tabela. A gente tem mais de uma tabela e geralmente as consultas não são feitas somente numa tabela. Isso aí são consultas simples. A maioria das consultas você vai fazer em mais de uma tabela, principalmente no que a gente está trabalhando no banco de dados relacional. Ok? Então vamos lá. Paramos aqui. Então, o que é um produto cartesiano? O produto cartesiano é a junção de mais de uma tabela, tá? Então a gente tem lá no from, no caso, alunos, vírgula, cursos. Então, eu vou unir essas duas tabelas. Tá? Então, eu separo por vírgula cada tabela que eu quero unir. Se eu não passar um where, o que é que vai acontecer, professor? Ele vai exibir uma porrada de informações, onde ele vai pegar todos os alunos e todos os cursos e vai exibir tudo junto. Tá? E a gente vai ver isso aqui no exemplo. Então, não esquece do where, porque se você esquecer, pode acontecer isso aqui, ó, do exemplo. Ó. No exemplo, listar a combinação de todos os cursos com todos os alunos. Ele vai agrupar, ele vai juntar tudo, tá? Então, fique atento, vê só o que vai acontecer. Ele vai repetir o Iron Marinho várias vezes, ó. Porque, lembre-se, o aluno só está vinculado a apenas um curso. Mas eu estou tentando agrupar, eu estou tentando fazer um produto cartesiano, uma junção dessas duas tabelas, mas eu não passei a condição. Que formato é? Então, a partir do momento que eu não passo a condição e eu passo duas tabelas, primeiro ele pega de uma tabela e depois pega da outra. No caso aqui, ó, ele pegou alunos, repetiu Iron, e depois ele foi para o curso. Na base de dados, vamos lá para a base, para a gente visualizar uma coisa, ó. O que é que eu tenho? Vou limpar isso aqui. Então, Ctrl V. Select, matrícula, nome do aluno, nome do curso, from alunos, cursos, order by, nome do aluno, nome do curso. Vou executar e você vai ver o porquê é importante quando você tem mais de uma tabela, você passar o where, você passar a condição. Porque senão ele vai repetir informações, ó, aeromarinho, arquitetura e urbanismo. E esse cara eu nem sei qual é o curso que ele tá, mas como eu não disse a cláusula que eu queria que ele verificasse, ele imprimiu tudo. A mesma coisa para Abda, Abdias, ele saiu repetindo todos os cursos existentes, tá? Então, como é que eu faço para resolver isso, professor? Eu primeiro tenho que fazer uma coisa, eu tenho que apelidar as minhas tabelas, tá? As, A, e depois que eu faço isso, eu vou lá no curso As, C, e eu saio editando as minhas colunas. E aí, veja o quanto é importante a gente apelidar as tabelas, porque assim eu consigo visualizar quem é quem, tá? Ou seja, a coluna matrícula aluno é do aluno, o nome do aluno é do aluno. Já o nome curso vem da tabela curso, porque eu estou apelidando C.nome curso. O que falta nessa junção aqui é eu passar o where. Então, o where aponta o código do aluno, código curso, então, porque lá no aluno ele tem uma chave chamada código do curso. E eu verifico se esse aluno está cadastrado lá no curso, então c.código do curso. E aí é importante você entender que na hora de você modelar, você tem que especificar a chave primária, tá? A chave primária da tabela código curso e a chave foreign key que vai vincular a outra tabela no caso de aluno, você tem que deixar igual para você conseguir ter essa leitura muito mais fácil. Agora eu vou rodar e você vai ver a diferença, tá? Ele não vai imprimir repetido, porque ele vai trazer, quando eu passo o where numa junção aqui, isso aqui já é uma junção natural, eu estou especificando que eu só quero todo mundo que está junto, que está ali no meio, na minha intersecção. Vamos executar. E tá lá, o Aero Marinho, ele retorna o direito noturno. Abra, Carvalho, enfermagem, tarde e noite. Entendeu? Vamos voltar aqui para o material para a gente dar continuidade.
Então, beleza. Então, isso se chama junção natural, tá? Que eu quero o quê? Unir duas tabelas. E aí, quando eu quero unir duas tabelas, eu tenho que pegar a intersecção dessas duas tabelas, ok? Dá para você ler, tá? Posteriormente, também isso também está lá no meu site. O cross join, inner join. Aí o que que a gente faz? Quando a gente trabalha com a tabela ou com um banco de dados relacional, a gente precisa fazer também essa condição em cascata do que eu quero exibir. Então, tabela 1, condição de junção com a tabela 2. Tabela 2, condição de junção com a tabela 3, porque vem em cascata, ok? Um outro exemplo, agora, o exemplo eu acabei fazendo também, esse exemplo que é de exibir tudo corretamente, porque no primeiro exemplo a gente viu que estava sem o where. E aí, para eu corrigir, para ele não imprimir todo mundo, toda a bagaceira, tudo junto, eu passo o where e digo, ó, por meio dessa coluna, verifica se tem na coluna curso também. E aí, o resultado é que no primeiro momento, ele vai trazer todas as pessoas diferentes, arquitetura e urbanismo, tá? E aí, para esse select sair correto, como está aqui, eu preciso fazer uma alteração lá no meu select. Eu tenho que ordenar primeiro o nome do curso, tá? Então, eu tenho o nome do curso, vírgula, o nome do aluno. Ok. E eu quero também que você mostre isso aqui, ó. Nome curso e nome aluno. Nessa mesma cláusula. Embora executar. Aí ele vai trazer o curso e depois o aluno. Tá lá, arquitetura e urbanismo. Ele traz essa galera toda. Todo mundo que está lá em arquitetura e urbanismo. Ok? Perfeito. Vamos voltar para o material. E aí, quando eu estou na minha junção, tá? Natural, eu preciso ter a intersecção entre os dois. E aí, um outro exemplo é listar o nome da disciplina, matrícula, nome dos alunos aprovados em 2008/3 na disciplina 3810 com média acima de 7. Tá? O que é que ele quer que você faça? Pausa o vídeo, digita linha a linha para você entender esse select. Eu vou copiar e colar para facilitar aqui também o tempo. Dar uma reduzida aqui e eu vou explicar também isso aqui. Lembra que eu falei que a gente precisa montar um select em cascata? É isso aqui, ó. Veja bem. Veja como está montado o meu where. Eu estou verificando o período letivo com o aluno, tá? E aí, deixa eu só dar um. Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa, o relacionamento. Para facilitar o entendimento, eu vou mostrar para vocês a modelagem, tá? Porque é importante você visualizar isso. É a seguinte, vamos lá para a modelagem. Aqui na modelagem, eu tenho que o histórico se relaciona com o período letivo por meio de duas chaves. No período letivo, o ano e o semestre são chave primárias, tá? Tá amarelinha porque é chave primária de período letivo, e ele se relaciona com o histórico por ano e semestre. Então, ano e semestre é chave primária e chave estrangeira, tá? Ao mesmo tempo, e essa chave primária, essa chave estrangeira ano e semestre vem de período letivo. A matrícula do aluno, ela é uma chave primária da matrícula histórico, mas também é uma chave estrangeira que vem de alunos, tá? Ok? Vem dos nossos alunos. Aqui, ó, matrícula do aluno. E por fim, eu tenho também no meu histórico o código da disciplina, que vem da disciplina, tá? Então, veja bem, o quão importante é a gente entender a modelagem do nosso banco. Vou voltar aqui para o exercício e lá no banco de dados, tá lá. Então, ele vai pegar o L, veja que eu apelidei período letivo de L, históricos de H, disciplinas de D e alunos de A, tá? E é importante porque, ó, L é do período letivo. L é igual a H do histórico? Sim. N, eu também preciso que o período letivo tenha também o semestre igual. Ok, achei.
end, qual da disciplina? Tem lá na disciplina? Tem. Então, veja que eu estou em cascata. Primeiro eu vou no período letivo, depois eu vou para o histórico e verifico o histórico com a outra tabela que ela tem relação. Depois, nessa mesma tabela, o histórico tem com matrícula, então descendo em cascata. E, por fim, aí sim eu vou colocar quais são os parâmetros específicos que eu quero verificar, tá? End D.código da disciplina igual a 3810, a H ano 2008, semestre 3. Depois que eu encontrei tudo que eles se unem aqui, tá? Depois que eu encontrei tudo que eles se unem, aí sim eu só preciso validar agora o que eu preciso retornar. Eu quero saber lá no histórico, ano 2008, o semestre 3, a situação aprovado, a média maior que 7. E aí vamos executar aqui e ver o que, é que ele vai retornar para a gente, tá? Carregando. E tá lá, ele trouxe toda a galerinha, matéria e matrícula e nome do aluno, ok? Então, qual seria a forma assim? Ficou bem extenso a nosso web. Então, por isso que a gente tem uma coisa chamada que é o nosso famoso join, tá? Então, vamos aqui mostrar aqui o resultado que vai exibir. E aí a gente tem o inner join, que é para poder facilitar a forma dessa consulta. Então, uma junção interna, tá? Requer que cada linha nas duas tabelas da junção tenha valores de colunas correspondentes. Então, tem aqui a imagem, ó, ou o diagrama de Venn representando essa instrução. Então, se eu tenho uma tabela A, uma tabela B, eu preciso saber quais são as colunas que elas se correlacionam. No caso do aluno com curso, é o código do curso. Então, ele vai pegar a intersecção entre elas duas e vai retornar esses valores específicos porque eles se relacionam, inner join. E aí, como é que seria isso, professor, no código? Seria dessa forma, tá? Eu tenho aqui uma tabela, join, outra tabela 2, on. E o on significa como eu vou validar esse join. De forma prática, seria isso aqui, ó. Eu tenho um select, tá? Eu vou deixar aqui em... Eu tenho um select disciplina, select nome da disciplina, matrícula do aluno, nome do aluno. From períodos letivos L, join históricos H, on, tá? E aí eu vou descendo em cascatas. Só que no on eu verifico, eu valido as colunas que eu quero encontrar entre as duas relações de períodos letivos e históricos. Tá? Quando eu vou descendo em cascata, eu vou botando join, ó. Períodos letivos, join, históricos, depois históricos, está lá pausado, porque ele está verificando com período letivo, aí eu desço. Join, históricos agora, né? Históricos, join, disciplinas. Verifico o histórico com a disciplina. E aí eu vou ver agora a disciplina. Join, disciplinas com alunos. E por fim, no where é que eu coloco a minha validação, que é eu só depois desse join aí que você encontrou essas relações, traga para mim somente a disciplina 3810, o ano 2008, e o semestre 3, a situação aprovada e a média maior que 7. Vamos botar lá esse select no nosso BD para testar. E bora lá, vamos testar isso aqui. Vai ver se funcionar. Tem que trazer. Ok, trouxe o mesmo resultado. Agnes, Alex, Ana, Fátima. A diferença quando eu trabalho com o inner join, tá? Uma junção natural, é que eu separo onde vai ser a junção, onde eu separo os relacionamentos. Ó, o relacionamento eu separo lá no front. A forma que eu vou executar, onde eu separo colocando no where. Então fica até melhor a leitura, ok? E aí o resultado do nosso inner join será esse aqui. Então, as considerações sobre a junção natural. A existência da junção natural em um determinado comando não inviabiliza a utilização das demais cláusulas do comando select, foi o que a gente viu, né? A gente colocou o join lá no from e o where continuou funcionando. É importante ressaltar que em termos lógicos, as cláusulas where e from e, portanto, a junção natural são avaliadas antes das outras cláusulas.
Então ele vem sempre em cascata avaliando primeiro. Então ele pega o from primeiro, depois ele valida o where. Assim as cláusulas group by, que a gente vai ver posteriormente, e o order by são aplicadas sobre o resultado dessa junção. Colocamos a junção, ele vai lá e aplica esse resultado. Ok? Eu vou pausar esse vídeo aqui e na próxima aula a gente vai ver o outer join, tá? Que são agora uns comandos de junção um pouco diferente dessa junção natural, ok? Não se esquece de dar seu like, comentar, curtir e compartilhar. Não gostou ou gostou, fala aí também nos comentários para que a gente possa melhorar. Fui, valeu!